Bem, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um encontro do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões, o LIER, da Universidade Federal de Alagoas. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que vai trazer para a gente a discussão do seu projeto de pesquisa de doutorado, na verdade, sua pesquisa já de muitos anos, né? A Lauana Ananias Flor, muito bem-vinda, Lauana, muito obrigada pela sua presença. A Lauana é doutoranda e mestra na área de Religião, Sociedade e Cultura, no Programa de Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Ela hoje é bolsista do CNPq também, com seu projeto de doutorado. Fez a graduação em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, estuda as relações do protestantismo brasileiro com as culturas populares tradicionais, feminismo decolonial, história oral e memória como pressuposto teórico-metodológico no campo das ciências da religião. Ela integra o coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero e o grupo de pesquisa Religião e Vida Cotidiana da Unesp. A Lauana também publicou a pesquisa, um livro dela em 2017, pela Prisma, Protestantismo e Culturas Populares Tradicionais. Então, Lauana, mais uma vez, muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Eu participei com a Lauana de um debate no GT, né, no evento que nós participamos da BHR desse ano. Fiquei muito, muito interessada na pesquisa dela e achei que seria assim, um super contribuição trazer aqui para o LIER, para a gente poder conhecer mais, discutir e pensar aí possibilidades dentro da temática. Então, Lauana, fica super à vontade, tá? Qualquer coisa a gente está aqui. Então, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde, né, para todo mundo. Também quero agradecer, viu, Irineia, o convite. Eu queria só confirmar se vocês estão me ouvindo bem, está tudo tranquilo, a imagem também. Tem um probleminha aqui na minha luz de cima, então eu acendi a luz lateral aqui, porque a de cima não está funcionando, mas a gente vai seguindo. Eu agradeço mesmo o convite, é muito bom, né, poder participar de eventos assim. Eu acho que são momentos de partilha, né? E também aceito as contribuições. Eu preparei aqui uma apresentação, mais assim, mais como guia, né, para minha fala, enfim. Eu estou nesse período agora de escrever a tese, então, assim, vocês podem ter certeza que minha cabeça não está mais funcionando direito. Né, tô priorizando aí a escrita da tese. E aí, quando a Irineia fez o convite, né, a gente participou da BHR o ano passado, né? E eu falei, bom, eu vou extrair algumas coisas da minha dissertação, porque a minha dissertação está relacionada agora com a minha pesquisa de mestrado, né? De certa forma, é uma continuação. E aí eu elaborei essa apresentação aqui, mas como guia mesmo, né, para a minha fala. É um misto da minha pesquisa de dissertação e também um pouquinho do meu projeto de qualificação do doutorado, né? Eu vou tentar colocar aqui na tela. Eu não sei se é melhor a tela inteira, janela ou guia para apresentar. O que é melhor? Vocês podem me dar uma dica? Eu acho que coloca a janela e Janela? escolhe o slide, deixa ele aberto Sim. e aí coloca, porque quando você ampliar, Tá. talvez você perca a visualização da sala, mas a gente enxerga. Esse é o chato do Mix, né? Aí não sei, vocês estão vendo aí? Sim, está chegando aqui já. Ah, Ah, pronto, já está ótimo. pronto. Então, esse foi o título, né, da minha apresentação que eu passei para a Irineia, mas ela, como eu já falei, ela abrange um pouco, né, da minha pesquisa, de minha atuação como pesquisadora, né? E aí, nesse caso, a Mãe Bela é uma figura muito importante das minhas pesquisas, né? Eu acompanho, ou ela me acompanha desde lá o mestrado. E aí eu coloquei como eu falei, a minha apresentação como um roteiro dessas minhas pesquisas, né? E eu vou começar falando um pouquinho da dissertação, porque é importante, né? Já que eu estou dando continuidade agora no doutorado, eu parti aí dessa minha pesquisa da dissertação, né?
E a minha dissertação, o título foi esse, Manuel Moisés, Mãe Bela e o protestantismo rural na história da Igreja Presbiteriana em Cabeceira Grande, Minas Gerais. Eu coloquei essa data, né, que são datas importantes naquele contexto, 1947, 1970. 1947 é quando começa, né, começa a se formar o primeiro núcleo protestante naquela região. Né, eu defendi a minha pesquisa de dissertação em 2012, eu tive um interregno maternal, parei um pouquinho, depois voltei para o doutorado e agora eu estou finalizando o doutorado. Na minha pesquisa de dissertação, o tema era esse, né? Eu queria pesquisar a relação do protestantismo com as culturas populares tradicionais naquela região, do noroeste de Minas. Inicialmente, a minha ideia era pesquisar protestantismo e cultura caipira, mas eu achei assim a questão muito complexa, porque eu não conseguia achar ali somente a cultura caipira, né? Eu conseguia achar ali traços da cultura caipira, traços da cultura sertaneja, né? Já que Minas está ali naquele entroncamento, né? Entre o Sudeste e o Nordeste, enfim. Então, para não também não ficar muito limitada a uma única questão, digamos, a uma nota só de interpretação, eu fui para o lado desse tema, né, das culturas populares tradicionais. Mas eu carreguei muito essas expressões da cultura caipira, né, no meio do protestantismo ali naquela região. E eu vou adiantar um pouquinho, mas basicamente o que eu fiz, né, como os principais eixos de análise, né, da dissertação, eu trabalhei com a microhistória, né, por isso eu fiz questão de marcar, tem essa marcação geográfica, também temporal, um tema que até então não era pesquisado, né. Eu também trabalhei com a história oral temática, porque eu tive acesso a alguma documentação, mas bem pouca, né. Então, para eu resgatar toda a história do protestantismo ali, eu fui fazer as entrevistas, né? E foi também um aprendizado assim, muito interessante, né? Trabalhar com história oral. Foi, foi um método, né? Assim, que foi indicado pelo professor Lauri para mim. E desde então eu tenho trabalhado assim, né? Tenho tentado trabalhar e aprofundar mais essa questão da história oral como técnica de pesquisa, né? Como metodologia de pesquisa. E a outra questão também é essa questão do protestantismo rural. Eu até separei lá mais na frente algum slide falando sobre os meus referenciais teóricos, né? Mas essa ideia do protestantismo rural é muito interessante, né? É uma pesquisa da professora Lídice Meia. Ela, na época que eu fazia teologia, ela era professora no Mackenzie e ela estava fazendo essa pesquisa, a tese dela, né? Ela faz uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa de campo na área da antropologia social, numa comunidade presbiteriana também, em Minas, numa cidade chamada Maria da Fé. Né? E ela vai lá no bairro rural, tudo, pesquisa aquela comunidade ali. E assim, para não me arrastar muito aqui nesse trechinho, o que ela faz é assim, pegar, né, assim, aspectos da cultura caipira, né, que é muito ligada, pesquisada assim, nessa dinâmica com o catolicismo, e ela aplica, né, essas ideias ao protestantismo, né? Então são características principais aí desse protestantismo rural, a familiaridade com o sagrado, né, de ver Deus assim nas plantações, no tempo, se vai chover no período de chuva, né? Então tem essa proximidade muito interessante assim, né? Pra vocês terem ideia, toda vez que eu ligo para o meu pai, a gente conversa sobre o tempo, né? Então é muito interessante. E assim, sempre tem essa questão da chuva, e falta de chuva, né? A falta de chuva é muito problemática, porque é uma zona, é uma região assim, de muita produção agrícola, né? Na realidade, produção agropecuária, né? Então é muito interessante assim todas as discussões relacionadas ao tempo, né? E essa comunidade presbiteriana nessa região, eles carregam muito essa dinâmica, né? De observar o tempo, as marcações do tempo, né? O período da chuva, como eu já falei. E aí, assim, outra coisa que eu preciso dizer, eu ia colocar um mapa, né? Dessa região, da cidade, Cabeceira Grande,
mas eu esqueci, assim, na minha dissertação eu fiz isso, mas aqui na apresentação eu esqueci. Cabeceira Grande, eu vou falar rapidinho, é uma cidade ali, noroeste de Minas, né? E assim, até eu sou dessa região, na realidade, assim, eu nasci em Unai, Unai, assim, a cidade maiorzinha ali que tem, ali perto de Cabeceira Grande. Cabeceira Grande é colada ao Distrito Federal, é a única cidade, né, de Minas é, que faz divisa com o Distrito Federal. E aí, assim, para o pessoal entender melhor, assim, tem aquela história lá do quadrilátero Grus, né, da expedição que saiu à procura do local onde se construiria a nova capital, e aí tem essa marcação, né, do Distrito Federal, e assim que não é bem um quadrilátero, tem duas retas e as laterais não são retinhas, né? São acho que segue alguma questão geográfica ali daquela região. E aí tem uma pontinha assim que pega, né? O Distrito Federal pega Minas, né? Porque em volta de todo o Distrito Federal é o estado de Goiás, mas tem uma pontinha ali que pega Minas e nessa pontinha está essa cidade que se chama Cabeceira Grande. Então, essa minha pesquisa, a pesquisa de mestrado, ela se origina até dessa minha vivência naquela região, né? Eu posso falar um pouquinho também do meu percurso, né? Minha vinda aqui para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 2002 para fazer teologia, fui estudar no Mackenzie, enfim. E aí, assim, eu percebi que tinha coisas diferentes, né? Do protestantismo que eu vi aqui, nas igrejas presbiterianas aqui, e da minha vivência naquela região. Então, eu fiz a teologia, tudo. Depois de um tempo, eu fui para o mestrado e queria pesquisar isso. Inicialmente, o tema, como eu falei, protestantismo e cultura caipira, né? E aí, depois, eu fui aprofundando a discussão com as leituras, enfim, eu fiquei com esse tema, né, a relação do protestantismo com as culturas populares tradicionais nessa região do noroeste de Minas, especificamente, né, se tratando da história da Igreja Presbiteriana em Cabeceira Grande. Eu vou avançar um pouquinho. O meu título, né, da dissertação, eu foquei na vida, na biografia, no feito de duas pessoas importantes para aquela comunidade local. Né? Isso também foi uma questão muito interessante, assim, uma conversa, né, de orientação com o professor Lauri. Aí, assim, eu já tinha recolhido alguma documentação e uma dessas documentações que eu tinha descoberto, obviamente, né, acho que é uma coisa que muitas pessoas fazem, procurar o livro de atas, né? E aí, nesse livro de atas, a igreja tinha uma espécie de memorial, né, sobre a história do movimento, tudo. E aí eu vi esse destaque, né, um lavrador e a mãe Bela, que era uma parteira. Então, assim, ficou esses dois personagens, assim, naquele processo de delimitação do tema, né? De construção de uma pesquisa, de um roteiro de pesquisa, enfim. E aí eu fui pesquisar mais sobre o Manuel Moisés. Né? E a própria ata registra, né, que ele era lavrador, a profissão dele era lavrador, uma pessoa pobre, assim, extremamente pobre, assim, os relatos, as entrevistas, todas as pessoas que eu entrevistei deram conta disso, né, e ele foi para aquela região, ele foi trabalhar com um meeiro, né, não sei se vocês sabem o que é isso, assim, a pessoa chega, vai trabalhar na terra de alguém, e ali divide, né, o trabalho, a produção de grãos, que seja, de milho, de feijão, de arroz, o que geralmente é o que é propício, né, àquela terra, mas uma relação extremamente desigual, porque quem ganha, né, não é quem trabalha, e eram relações assim, extremamente, ainda é, né? Relações extremamente desiguais, assim, né? Em que a vantagem era do dono da terra mesmo. O Manuel Moisés, ele era natural da região de Presidente Olegário, também outra região, outra cidade ali do noroeste de Minas, mais perto ali do Triângulo Mineiro, né? Ele era analfabeto, ele não sabia ler, ele era casado, né? Ele chegou ali naquela região com a sua família. O nome da esposa dele era Merandolina. Na entrevista era Dona Neronda, né? Que as pessoas, ela era retratada desse jeito. E pai de três filhos, né? Dois filhos e uma filha.
ele foi o primeiro, né, pregador presbiteriano na região, ele foi o pioneiro, né? E é muito interessante a história dele, porque assim, ele era pregador, né, assim, essa imagem teve um destaque muito forte nas entrevistas, né, dele como pregador, mas ele era analfabeto, ele não lia a Bíblia, né? E nas entrevistas ficou registrado assim que ele sabia de cor alguns trechos da Bíblia, né? E ele sempre pedia para um dos filhos dele, o filho mais velho dele, que já sabia ler na época, era uma criança, enfim. E assim, é muito interessante a história dele. Eu vou adiantar um pouquinho e vou falando um pouquinho mais também. A gente tem também a outra personagem, né, que foi foco da minha pesquisa de dissertação, que é a Mãe Bela. Mãe Bela, né, eu quero destacar, era o apelido dela, né, um nome eu acho assim, muito bonito, carinhoso, inclusive. Mas o nome dela era Odete da Costa Vale, né, e ela ficou conhecida de fato, né, como Mãe Bela. Parteira tradicional, ela nasceu naquela região, na região de Cabeceira Grande. Quando o Manuel Moisés chega na região, ela já era viúva e ela teve 7 filhos, né? Acho que três filhos e 4 filhas, né? Sendo que uma delas foi adotada, porque as pessoas tinham o costume, assim, às vezes quando a criança passava mal, deixava ali na casa dela e ela foi cuidando, e eu sei que numa dessas histórias ela acabou adotando essa menina, né? Essa pessoa ainda está lá, mora lá em Cabeceira, ali numa fazendinha ali próxima à cidade. Ela, assim, também eu preciso destacar que ela não era a única parteira da região, mas, assim, ela era a de maior carisma, digamos assim, e o nome dela ainda, né, ficou registrado na história da cidade, né? Eu vou falar um pouquinho também como é a importância do protestantismo, né, desse núcleo protestante na formação dessa cidade, né? E assim, foi fundada uma vila e pouco tempo depois da morte da Mãe Bela, várias mulheres da região, elas se juntaram e criaram uma associação, né, que elas deram o nome de Associação de Mulheres Princesa Isabel, e essa associação, essas mulheres se reuniram, né, e assim, em comum acordo, resolveram construir uma creche, né, e aí eu destaco essa questão do mutirão, porque também é uma coisa importante. Elas resolveram construir uma creche e deram o nome da creche de Creche Mãe Bela. E aí, com assim, a criação da vila, e aí na década de 90 essa vila virou município, a prefeitura assumiu a creche, e aí essa creche se transformou hoje no atual Centro de Educação Infantil Mãe Bela. Eu acho que é um dado bem importante, é até uma questão que eu vou trabalhar no meu doutorado também. Aí eu queria falar um pouquinho desse processo, né, de inserção do protestantismo na região. Eu até escrevi um texto, foi em algum evento aqui da USP, eu moro aqui em São Paulo, né, e tendo oportunidade, eu participo de alguns eventos assim importantes. Eu não me lembro se foi do CERU, do Centro de Estudos Rurais e Urbanos, ou se foi, eu acho que teve também um ABHR ali uma vez, eu não me lembro. E eu escrevi um texto, né? Eu acho que foi um evento do CERU. Eu escrevi um texto, e esse texto, né, eu intitulei O Carro de Bois, o Cavalo e o Avião, né? A inserção do protestantismo nessa região aí do noroeste de Minas, né? Porque, assim, me chamava muita atenção, né? O Manuel Moisés chegou ali na região em um carro de bois, né? Ele sai lá da região de Presidente Olegário com a família, ele se desloca toda essa região ali, né, de Presidente Olegário, passando Paracatu, a região de Unai, e chega ali na região em um carro de bois, né? E ele chega, ele começa a pregar esse protestantismo, né? Ele é o primeiro presbiteriano que chega na região. Assim, me falaram que teve um outro pastor que circulou por ali, mas assim, eu não consegui descobrir o nome, eu não descobri assim se ele chegou a ter algumas pregações, enfim, a querer formar um núcleo protestante. Eu acho que ele simplesmente estava ali de passagem,
para o Goiás afora, né? E então eu considero ali que o Manuel Moisés foi o pioneiro, né? Ele ficou ali de 1947 a 1953. E nesse período, né, começou a se formar um pequeno núcleo protestante, né? E a partir dessa pregação dele, as pessoas foram aderindo a essa nova fé, né? A gente tem que lembrar que década de 50 as missas, né, católicas eram ainda em latim, não tinha capela católica ali na região, o padre passava assim muito esporadicamente, sabe? Era uma coisa assim bem, essa assistência religiosa era muito incipiente, né? Ela não era constante. Então, quando o Manuel Moisés chega à região, ele encontra assim um local assim propício, né? E aí, com essa adesão, né, desse pequeno grupo aí ao protestantismo, se eles destacavam assim nas entrevistas assim a importância de ter um pastor ali, enfim, para ministrar o sacramento, enfim, Santa Ceia, esse tipo de coisa. E aí vem um pastor de Formosa, Goiás, né, que é o Alfredo Mariem. Esses nomes, né, eu cito aqui alguns nomes, assim, essas duas missões presbiterianas, né, eu fui descobrir assim através do livro de atas, né, essa primeira ata ela não citava Missão Brasil Central, Missão Oeste do Brasil, ela citava os nomes, né, e aí eu fui averiguar, fui ler outros documentos, pesquisas, TCC, e eu fui montando, né, essa coxa de retalhos para entender que essas duas missões de fato estiveram ali. E aí o primeiro pastor foi esse Alfredo Mariem, ele era da Missão Brasil Central, ele estava em Formosa, né? E aí, assim, acho que começaram a ter os cultos, enfim, esporádicos, né? E aí teve assim um evento que foi muito assim, foi registrado, né, nas entrevistas com bastante assim entusiasmo, né, espanto, que foi a chegada do avião, né? Esse avião era um Cessna, um avião pequeno. Ele tinha outros pastores, né? E eles vieram. Esses pastores também eram da missão Brasil Central. E assim, eu só sei que o Alfredo Mariem, quando chegou ali na região, ele pediu para construir uma pista de pouso, né? E aí, de novo, a questão do mutirão, eles fizeram essa pista de pouso, né? Teve uma das pessoas, assim, uma das mulheres que fez a biruta para a pista, né? Porque precisava da biruta, enfim, para ver a direção do vento. E aí veio esses pastores tal. Só que o Naí já tinha também um paracatu, o Naí já tinha né, já tinha um certo desenvolvimento do protestantismo nessas regiões. E aí foi que eles se encontraram, né? Esses pastores da Missão Brasil Central e os da Oeste do Brasil, e aí por uma questão interna deles de discutir qual missão era responsável por qual região, né, ali, ficou a cargo da Missão Oeste do Brasil e foi ela que foi depois assumiu esse núcleo protestante, porque o Manuel Moisés ele ficou até 1953, enfim, e aí essa comunidade foi se formando, ganhando corpo, né, digamos assim. E aí eles criaram dois centros de pregação, né? Ebenezer, Filadélfia, em duas localidades. Assim, eu falei da criação da vila, a vila foi criada, né? Aí eu coloquei no início da década de 1960, mas assim esse núcleo protestante já estava presente, já tinha esses dois centros, né, de pregação. Eles também priorizaram, né, escolas para alfabetizar crianças, alfabetizar adultos, né? E um dos detalhes também era que para os adultos, né, votarem, né? Isso também foi registrado assim nessa pesquisa que eu fui desenvolvendo, né? Então aí assim a questão é essa, que difere um pouco da cena nacional, né? O protestantismo chegou ali, ele encontrou um espaço antes mesmo que se tivesse uma capela católica na região, né? Assim,
Eu sei que essa relação entre o protestantismo e os católicos, né, com o templo mesmo, é um pouco diferente, e aí por isso eu faço esse destaque, né, assim, esse núcleo protestante se desenvolveu antes de que houvesse a primeira capela católica na região, né, e aí com todo esse desenrolar aí dos fatos, né, em 1968 começou a se construir o templo presbiteriano, né, também em forma de mutirão. Esse templo foi inaugurado em 1970 e a igreja presbiteriana organizada em 1988. Né? Eu estou destacando aqui essa questão do mutirão porque ela é importante dentro dessa dinâmica do protestantismo rural. Né? O mutirão é uma expressão muito forte, inclusive também dentro da cultura caipira, né? E o mutirão não é só o trabalho, mutirão envolve práticas religiosas, né? Envolve o trabalho, as práticas religiosas e também comida, né? Assim, são pilares assim da cultura caipira, né? A professora Litz, ela fala que é a fé e o festar, né? Que andam juntos assim. Então, por isso que eu gravei aí essa questão do mutirão, para dar essa configuração assim também de como o protestantismo ali se interagia, né, com as culturas populares tradicionais daquela região. Então, assim, o mutirão foi um tema presente na pesquisa. A ideia de culto como festa também foi um tema presente, né, na minha pesquisa de mestrado. Essa familiaridade com o sagrado, como eu falei, assim, essa questão de ver Deus na criação dos animais, de ver Deus na dinâmica do tempo, né, das estações do ano, do período de chuva, do período de seca, do período de plantar, do período de colher. Então, assim, foi bem interessante. E aí eu foquei mesmo nesses dois personagens, né, que foram importantes ali naquele contexto, dando destaque para os feitos de cada um, né? O Manuel Moisés como pregador itinerante, pioneiro ali naquela região, principal elemento, né, de formação do núcleo protestante naquela região. E a Mãe Bela, ela entra como um outro tipo de força, né? Ela entra porque dentro dessa dinâmica, porque ela foi o elo de ligação, né, entre o Manuel Moisés. Ela foi uma das primeiras adesões ao protestantismo naquela região. Ela sofreu muito por isso, assim, porque não era comum. A família dela, assim, criticou muito isso, né? Mas ela aderiu ao protestantismo. Ela não viu nenhum impedimento, né, em ser parteira e ser protestante. Assim, foi uma transição, assim, digamos, bem sucedida e que permaneceu, né? Ela, na prática dela de parteira, mesmo sendo presbiteriana, ela tinha as orações dela, ela tinha toda a questão da produção de remédios, de banhos, né, de infusões, e tudo isso assim feito com essa dinâmica da fé, né, de práticas religiosas também. Então, foi algo bem interessante assim que eu descobri e também naquele processo de aprender a pesquisar, né? Eu vou passar assim para adiantar também a nossa discussão. Vou falar um pouquinho agora do meu doutorado. Eu pesquiso a Mãe Bela justamente assim porque acho que uma questão interessante é porque eu sou daquela região. Eu desde criança eu ouvia falar muito da Mãe Bela, né? Só que aquela questão assim de adensando, né, as pesquisas, de aumentando as leituras, de construindo mesmo a pesquisa, né, elaborando o roteiro de pesquisa, enfim, eu mudei um pouquinho o rumo da minha pesquisa, de certa forma dando uma certa continuidade à minha pesquisa de dissertação, mas agora focando só nessa questão da Mãe Bela, né? E uma das razões para isso, assim, é justamente assim essa ausência, né, dessa questão das mulheres no protestantismo ou dessa imagem da mulher, né, no protestantismo. Eu até cito em determinado momento na minha escrita de tese, né, que permanece assim a mulher do pastor, as missionárias, né, assim mulheres dentro
do contexto de apoio institucional, né, dentro do desenvolvimento aí das questões institucionais. Mas a mãe dela está um pouquinho fora, né? Ela está num outro espaço de atuação, num outro espaço de prática, né, religiosa, dentro dessa dinâmica de um protestantismo mais popular, né? Então, o título da minha tese, assim ainda meio provisório, digamos, mas não provisório, mas é mais ou menos isso aqui: protagonismo feminino no protestantismo rural brasileiro, a parteiragem de Mãe Bela como lógica contra-hegemônica de atendimento à gestação, ao parto e ao puerpério. Né? Eu sempre estou linkando essas três questões, da gestação, parto e ao puerpério, porque a parteira, ela não atende só o parto, né? Muito menos assim também só a gestação, parto e puerpério. Esse atendimento às vezes até extrapola, porque ela atende doentes, né, pessoas necessitadas com algum problema, especificamente no caso da Mãe Bela, ela atendia. Né? Qual é o tema da minha pesquisa? As práticas de fé e cuidado da saúde no ofício da parteiragem de Mãe Bela, né? A Odete da Costa Vale. Ela nasceu, eu acho que eu já tinha colocado essa informação, mas ela nasceu em 1917, naquela mesma região. A família dela é uma das famílias pioneiras que chegaram ali naquela região, né? Num emaranhado assim de fazendas, sítios, porque não existia cidade ali ainda, nem vila, nada. E aí, a exemplo de um slide anterior, eu também coloquei os eixos principais de análise, né, que eu faço. Eu volto, né, a discutir essa questão do protestantismo rural, porque, assim, para mim é impossível analisar a trajetória de vida de Mãe Bela, a atuação dela como parteira, dentro dessa dinâmica, né, do protestantismo urbano, né, se é que eu posso chamar dessa forma. Mas esse protestantismo que a gente vê mais nos livros, né, porque eu acho que tem uma lacuna aí essa questão do protestantismo, né, desse protestantismo rural, de práticas de fé protestante, assim, no contexto mais popular, né? Então, eu quero contribuir para essa discussão também. Eu mudo um pouco aqui os meus referenciais, né? Eu quero discutir o protagonismo feminino e religião na ótica dos estudos decoloniais, né? Especificamente a partir do feminismo decolonial. Eu vou falar um pouquinho dos meus referenciais lá na frente, em outro slide, aqui mais para pontuar essas questões. Eu também vou discutir, né, os saberes e as práticas culturais das parteiras tradicionais, essa dinâmica de medicalização do corpo feminino e hospitalização do parto, né, nesse imbricamento de como a religião atua dentro desse contexto, né, geral de como eu estou falando aí, de medicalização do corpo feminino e hospitalização do parto. Né? Eu discuto qual a relação das parteiras tradicionais com a religião, né? De como essas mulheres praticavam religião, quais eram as práticas de fé dessas mulheres, né? Nesse sentido. E, de novo, eu vou trabalhar com história oral e memória também, porque, como eu falei, tem pouquíssimas coisas escritas, né? E até no contexto da minha dissertação, assim, eu cheguei, uma coisa que é interessante, eu cheguei aí aqui no Arquivo Histórico Presbiteriano, né, aqui em São Paulo, eu cheguei a fazer pesquisa lá, tudo, mas assim, eu não achei, para não dizer que eu não achei nada, eu achei assim um recortezinho de uma newsletter, escrita, se não me engano, pelo reverendo Estevão Sloop, ele falando desse núcleo protestante, né, nessa região, do noroeste de Minas, mas ele fala apenas do Manuel Moisés. Ele não cita nada da Mãe Bela, enfim. Eu até coloquei lá na minha dissertação, é um trechinho em inglês, assim, uma folha avulsa. E foi algo que ele escreveu para mandar para as missões americanas, né, para o pessoal aí, para os comitês dos Estados Unidos, né? E aí é uma outra questão, assim, de fato, a gente não tem acesso a toda essa documentação que foi produzida por esses missionários americanos, né? Então, também é outra dificuldade, assim, eu acho que a gente tem acesso de forma muito fragmentária, né, a toda essa documentação, a não ser que tenha condição de ir até lá e pesquisar mais coisas. Espero que isso mude um pouco, né? Comece a mudar mais
à medida que novas pesquisas vão surgindo. Eu quero trazer aqui para vocês também o que eu estou discutindo, né? O que eu tenho, qual é a definição que eu estou usando de parteira tradicional. Como eu falei anteriormente, eu discuto essa questão da medicalização do corpo da mulher e hospitalização do parto. Eu discuto o imbricamento, né, desses ofícios, né? Por exemplo, eu falo um pouco da enfermagem, da história das parteiras também, do ofício das parteiras, né? São, digamos, profissões parecidas, mas são distintas, né? E vou discutindo assim como é que o pensamento, essa moral judaica cristã ocidental foi interferindo nessa dinâmica, né? Da profissão da parteira, da profissão da enfermeira, nessa dinâmica do cuidado, né? Enfim, e aí eu uso essa definição, né, para trazer, para demonstrar o que eu entendo como parteira tradicional. É de, um, é de uma cartilha, parto e nascimento, domiciliar sobre assistência das parteiras tradicionais, elaborada pelo Ministério da Saúde. Né? É um texto de 2010. Esse texto reflete, né, sobre vários programas relacionados às parteiras tradicionais do Brasil. Tem exemplos assim, muito interessantes, né, de como as parteiras tradicionais estão trabalhando, de como as políticas públicas em saúde estão tentando agregar as parteiras ao SUS também. E aí eu tomo, né, eu tomo essa definição usando para minha tese, né, que a parteira tradicional é aquela que presta assistência ao parto domiciliar com base nos saberes e práticas tradicionais, sendo reconhecida pela comunidade local para tal ofício, né? E aí a gente tem que discutir parteira tradicional em vários contextos, né? Porque tem diferenciações, por exemplo, a parteira tradicional que atua na Amazônia, que atua no Cerrado, né? Que é o caso da Mãe Bela, é uma parteira que atua entre as ribeirinhas, e eu sustento essa questão justamente assim, porque tem toda a questão das expressões linguísticas, tem também as questões etnobotânicas, né, eu posso dizer assim, porque, por exemplo, tem planta que existe no Cerrado, mas que não vai existir na Amazônia, né? Então, eu vou fazendo essa diferenciação, mas, regra geral, por parteira tradicional, eu entendo como aquela que presta assistência, né, esse tipo de parto domiciliar e é uma pessoa que é reconhecida pela comunidade local. Isso é muito importante, assim, porque não basta ser só parteira, você tem que ser reconhecida de fato, né, pela comunidade onde se atua. Eu deixei aqui o resumo da minha tese, da maneira como eu coloquei até no meu projeto de qualificação, porque também é uma maneira assim de agregar aqui mais itens, né, para a minha apresentação, de uma maneira, né, um pouco mais formal também. E eu coloquei dessa forma: cada vez mais se faz necessário refletir sobre as subjetividades que dizem respeito ao ofício da parteiragem tradicional. Como contribuição a esse debate emergente, essa pesquisa tem como objetivo principal investigar a trajetória de vida de uma parteira presbiteriana em meio ao seu contexto de atuação social. Odete da Costa Vale era carinhosamente conhecida como Mãe Bela, além de destacar o protagonismo feminino com relativa autonomia e significativos deslocamentos em relação ao protestantismo tradicional, numa pequena comunidade no interior de Minas Gerais, busca-se assinalar a parteiragem de Mãe Bela como lógica contra-hegemônica de atendimento à gestação, ao parto e ao puerpério, ao colocar em relevo suas práticas de fé e cuidado da saúde. Tem-se como pressuposto que práticas religiosas medeiam o ofício da parteiragem tradicional, proporcionando às parteiras características de atenção e cuidado diferenciados, e que lhes conferem, conjuntamente com outras variantes e saberes, credibilidade e reconhecimento comunitários. Nesse sentido, tendo como opção teórico-metodológica as teorias pós-coloniais, especificamente a perspectiva do feminismo decolonial, isso com o aparato da história oral temática,
busca-se demonstrar, através de lugares epistêmicos subalternizados, os modos de fazer religião atrelados às experiências de uma parteira tradicional no que diz respeito à relação gestação, parto e puerpério. Essa é uma questão assim, mais adensada, né? Quer dizer, mais resumida do que eu vou fazer na minha tese. Eu quero destacar aqui, não vou ler todo esse slide, mas apenas destacar, né, assim, uma estrutura da tese, do que eu estou fazendo agora na minha tese, né? Eu vou pular aqui um pouquinho, porque eu acho que o tempo está indo embora. Como é que eu estou construindo, né, a minha tese? No primeiro capítulo, eu estou discutindo essa questão da marginalidade social das parteiras, né, e destacando aí essa questão do imaginário religioso e a medicina brasileira na perspectiva do feminismo decolonial. E eu falo dessa questão da marginalidade social das parteiras, inclusive fazendo um recuo, né, posso dizer assim, um recuo ao processo de caça às bruxas, né? Eu faço isso dentro dessa dinâmica mesmo das discussões do feminismo decolonial, resgatando esse processo de medicalização da vida, né, principalmente, e também o processo que vai culminando na formação da obstetrícia, na formação da esse né, como duas disciplinas aí da medicina ocidental. E, paralelamente a essa discussão, eu apresento esse processo de descredibilização das parteiras tradicionais, né? São questões assim muito importantes, eu acho, na minha tese, embora elas apareçam assim como num contexto mais amplo, né? Como é que o pessoal fala? O estado da arte, digamos assim, né? Essa expressão que o pessoal fala. Então, eu faço nesse primeiro capítulo, eu estou trabalhando essas questões. Aí, o segundo capítulo, eu até falei um pouquinho que esses meus slides aí são um pouquinho da minha qualificação, né? Então, eu peguei essa estrutura básica aí. O segundo capítulo, eu estou discutindo as práticas de fé e cuidado da saúde no ofício da parteiragem tradicional, elencando, né, esse tema dentro dessa região aí do Cerrado, ou Planalto Central, né, porque a gente tá ali nessa região mesmo do Planalto Central, né, como se a gente pensar em Brasília, sempre fala Planalto Central, mas é a região de Cerrado ali do Planalto Central, para ser mais específico. Então, é ali nesse capítulo que eu vou destacando quais são as práticas de fé e cuidado das parteiras tradicionais, né? Assim, de como é o envolvimento das parteiras com essa dinâmica, com as dinâmicas espirituais, né? Assim, as dinâmicas, as práticas religiosas na hora do parto, da gestação, parto e puerpério também, né? De como as parteiras vão atuando, né? De como é a produção de práticas de fé das parteiras nesse contexto, né? Elencando essa dinâmica, o contexto do Cerrado, já nesse exercício de delimitar a minha tese, né? Porque eu não consigo escrever sobre parteiras de modo geral, porque, primeiro, tem muita coisa escrita sobre parteiras, né? Embora eu ache assim, que as dinâmicas de fé, as práticas religiosas, elas são assim fragmentárias, né? São colocadas de forma fragmentária. E aí eu faço isso, eu construo nesse segundo capítulo a partir dessa dinâmica do Cerrado. O capítulo 3, eu vou destacar, né, até um pouco do que eu produzi na minha dissertação, a questão da vida, né, e o ofício da mãe dela, como era a atuação dela, né, o contexto que ela atuava, todas essas questões estão aí nesse capítulo. E o último capítulo, eu vou destacar mesmo essas práticas de fé, né, talvez o capítulo mais importante da minha tese. Eu vou discutir as práticas de fé e cuidado da saúde na parteiragem específica de Mãe Bela. Irina, eu não sei se está bom, se vocês querem que fale mais um pouco. Estou preocupada. Não, do tempo que a gente tinha estabelecido, você ainda tem aí mais 10 minutinhos.
Mas então fica à vontade, se você quer continuar, falar mais um pouquinho ou quer encerrar, a gente abre. Eu acho que eu só vou falar um pouquinho aqui da minha bibliografia básica, acho que é importante, né? Acho que a apresentação é muito bacana, mas às vezes a gente acaba perdendo um pouco, assim, alguns detalhes. Eu acho importante falar um pouquinho também da minha bibliografia básica. E aí eu separei também como dentro dessa questão dos eixos principais de análise, né? A Irineia falou do livro, né? Do livro que eu tenho lá no meu Lattes. Esse livro é a minha dissertação, mas assim, eu tive um probleminha com essa editora, assim, até sugiro assim, né? Quem for publicar, cuidar bem, né? Assim, pesquisar bastante, assim. E, enfim, foi uma experiência muito boa. Então, eu até estou citando aqui a minha dissertação mesmo, mas, de fato, aquele livro lá é a dissertação que eu uso, né? Um tema importante aí para a minha pesquisa de doutorado também. Tem as pesquisas da Alice Ribeiro, né? É a tese dela, esse 2004 é a tese dela no programa de Antropologia Social da USP, e aí ela escreveu mais 2 ou 3 artigos, né? Eu acho assim bem interessante. Eu lamento assim porque não tem muitas pesquisas, né, que puxou digamos essa categoria de análise, né, para dentro das pesquisas aí sobre protestantismo, né? Eu acho que é bem interessante assim a gente prestar atenção nas dinâmicas, né, de um protestantismo mais popular, assim, né? No caso das minhas pesquisas, assim, eu pude comprovar claramente assim, né, um protestantismo de viés mais popular, assim, leigo, né, assim, é, que dialoga, né, que dá abertura para as dinâmicas locais, culturais locais, né? Então é muito interessante. Para vocês terem ideia, a Igreja Presbiteriana de Cabeceira Grande, assim, eu falei muito da questão do multirão. Essa igreja, eles se reúnem, eles fazem leilões. Assim, eu não sei como é que está agora, porque essa coisa da pandemia, enfim. Mas, por exemplo, assim, eu acho muito interessante. Isso é uma coisa que acontece na, na, no catolicismo, né? Pelo menos lá naquela região. Mas também lá no contexto daquela igreja, eles realizam leilões, né? E assim, vão fazer o leilão por quê? São vários motivos, né? Um deles, por exemplo, e aí eu só consigo fazer essa análise, eu só consigo fazer essa eu só consigo enxergar esse tipo de protestantismo dentro dessa dinâmica mesmo do protestantismo rural. Eles fazem leilões, por exemplo, para leilões de gados, assim, de gado, de vaca, de boi, de galinha, assim, porque eles criaram uma narrativa entre eles, entre a comunidade protestante ali, de que, por exemplo, assim, você pode dar o dízimo e dar o dízimo da criação, por exemplo. Então, eles doam lá para a igreja uma vaca, uma bezerra, um porco, que seja. As crianças dão galinha, é muito interessante. E aí eles fazem os leilões. Aí, geralmente, esse dinheiro vai para alguma coisa específica da igreja, né? No caso, tem um templo lá construído, né? Como eu falei lá num dos slides, e agora eles estão construindo um templo maior também em forma de multirão. É muito interessante isso, assim, essa dinâmica do multirão. E aí tem tudo isso que eu falei, assim, tem a questão da alimentação, tem assim aquele momento que é lúdico, né, de conversar e tirar foto, né, enfim, no multirão eu estou falando desse multirão que eles estão fazendo para construir o templo, já tem, eu acho que uns 4 anos que eles estão nessa dinâmica de construir o templo, e aí os leilões, eu já participei de alguns, eles recebem lá gado, né, vaca, boi, bezerro, galinha, porco. Tem gente também que doa um bolo, pão, pudim. E aí eles leiloam, né, o leiloeiro é o presbítero da igreja, e eles revertem, né, essa verba aí do leilão ou para a própria igreja, no caso, né, como da construção,
E também já teve um caso de um leilão que eles fizeram para ajudar o filho uma mulher membro da igreja que ficou doente com um problema muito sério, assim. E ela teve que buscar um tratamento sério, assim, bem caro para ele. Então eles fizeram o leilão para ajudar ele. Então por isso assim, eu destaco essa questão, né, do protestantismo rural como é interessante, assim, essa perspectiva de análise, né? Eu também usei bastante, né, os textos aí do Antônio Gouveia Mendonça, do Emílio Leonardo também, que são clássicos, né, mas nesses textos, assim, embora não seja as questões principais, mas eu descobri nesses textos, principalmente nesses textos, essa dinâmica de um protestantismo de origem mais rural, né? Diferente daquele no contexto dos centros urbanos, né? Assim, que é o que a gente mais, às vezes, dá destaque nas pesquisas, quando o protestantismo veio para o Brasil. E também muito importante, eu sugiro até, assim, quem não conhece, ler também a tese e a dissertação e a tese do Tiago Watanabe, na dissertação, acho que a dissertação é de pastores a feiticeiros, não sei o que vem lá de subtítulo, e a tese dele, ele relaciona os livros protestantes, né, os livros que foram escritos sobre o protestantismo no Brasil, e ele pega lá 3 denominações, inclusive os presbiterianos, né? Então é muito interessante a análise que ele faz, assim, de quais os temas que esses livros estão tratando, esses escritos, institucionais ou não, porque a gente teve muita coisa escrita assim de forma institucional, ligado mesmo às instituições religiosas, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem, por exemplo, o seu historiador oficial, né? Que tem até hoje o seu historiador oficial e coisas do gênero. Então, é muito interessante ler a tese e a dissertação do Tiago. Eu faço esse destaque aqui. Sobre essa questão do protagonismo feminino, né, o feminismo decolonial, eu gostei muito do texto da Annette Ruese, né, são 2 artigos que ela escreve, e muito interessante assim o trabalho que ela desenvolve pesquisando movimentos protagônicos, né, de mulheres no protestantismo. É muito interessante assim o destaque que ela dá, como essas mulheres elaboram religião, de como essas mulheres estão fazendo religião, né? E aí ela cita 2 casos lá, que são as noivas do Cordeiro e também o caso das mulheres que são pregadoras, né? São igrejas abertas por mulheres nas periferias, e às vezes são igrejas assim que são abertas numa garagem, na sala da própria casa, né? É muito interessante. E tem também esses outros textos aí, cito o professor Lauri também, porque ele tem um texto sobre memória. Esse texto aqui especificamente é sobre pós-colonialismo. Vou adiantar aqui um pouquinho. Sobre, né, a questão das parteiras tradicionais, medicalização do corpo feminino e hospitalização do parto, eu, assim, é interessante, né, porque eu fui para um caminho, assim, eu fui para uma dinâmica de pesquisa que saiu um pouco até da ciência da religião. Então, assim, eu fui estudar um pouco da história da medicina, história da enfermagem, eu fui pesquisar textos, né, que se escreveu sobre as parteiras no contexto do Brasil, no contexto de desenvolvimento dessa medicina é, técnico-científica no Brasil, né, de como, assim, paulatinamente vão surgindo novos atores e as parteiras vão sendo relegadas, né, a segundo plano, vão sendo descredibilizadas, né, sendo que no contexto do Brasil, assim, das primeiras universidades também, a Maria Lúcia Motti cita, né, esse texto é a tese dela, por exemplo, de que os médicos obstetras, eles saíam sem nem mesmo fazer um exame de toque, né, nas mulheres grávidas, assim, eles saíam da faculdade sem ter esse conhecimento, né. E aí tem outras pesquisadoras também, a Soraya a Flecha, que pesquisa. Eu cito o texto dela porque é muito interessante, assim, é um dos textos assim que em todo o contexto, em vários contextos assim de pesquisa sobre as parteiras, ela é citada.
ela é da área da antropologia da saúde, professora da UNB. E é muito interessante o texto dela, assim, porque dá esse nuance também, como eu falei, da questão, por exemplo, de uma parteira no contexto cerrado. E ela pesquisa parteiras lá no Amapá, numa cidade no Amapá, bem pequenininha tal, pesquisando como essas parteiras coexistem ali com o sistema público de saúde. E é muito interessante, porque daí ela fala das massagens, né? E aí cita, né, essas variações linguísticas que eu falei. Uma determinada massagem realizada por parteiras lá tem um nome, né? As parteiras do Cerrado vão dar outro nome, né? E é bem interessante. Eu cito também esse texto clássico dessas duas autoras aqui, Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, é um texto clássico, assim, sobre essa dinâmica de saúde, né, das mulheres, essa questão relacionada ao parto, é bem interessante ler. E outras também, a Silvia Federici, que ela vai discutir bastante essa questão de caça às bruxas, e eu extraio da Silvia Federici essa dinâmica assim retratada por ela das parteiras, né? Assim, não é o tema principal dela, o tema principal dela ela está discutindo a caça às bruxas, enfim, mas eu consigo extrair ali alguns fragmentos dela falando sobre também a questão das parteiras, né? Nesse processo aí de descredibilização delas, junto, assim, essa questão da caça às bruxas também. O Ivan Illich também, ele é o precursor, assim, dessa ideia da medicalização da vida, né? E para encerrar, eu vou falar só dessa outra bibliografia minha aqui que eu uso, né? Eu trabalhei lá na minha dissertação com o Manual de História Oral do José Carlos Sebe Bonmerri, da Fabiola Holanda também, e também, né, o Alessandro Portelli, Maurício Halbach também, tudo para desenvolver essa questão da história oral e da memória também, né? Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Eu fui fazer pesquisa de campo agora, né? Eu atrasei um pouco a minha pesquisa de campo por causa da pandemia. Inclusive, assim, na minha qualificação, eu nem sabia como é que eu ia proceder por causa da pandemia mesmo, né? Eu fiz a minha qualificação ano passado e uma questão que me preocupava era essa: como é que eu vou fazer pesquisa de campo com essa pandemia aí, enfim. E aí eu fui fazer a pesquisa de campo só em dezembro, né? Porque eu não pude viajar antes, eu não quis viajar antes, né? Eu moro em São Paulo desde 2002, mas eu sempre vou lá porque minha família está lá também e tal. E assim, eu senti várias questões assim importantes, né, na pesquisa que eu fiz. Eu vou reaproveitar as entrevistas que eu tenho da minha dissertação justamente pelo momento pandêmico, né, que a gente está vivendo. E aí eu fiz outras entrevistas para complementação do meu tema, né, de forma mais específica. E, enfim, assim, eu senti algumas dificuldades, assim, pelo contexto que a gente está vivendo. São questões assim, bem pessoais, né? Mas, assim, esse bolsonarismo que tomou conta de tudo, de todos os espaços, assim. E aí, junto com isso também, eu acho que fica um pouco dessa, não sei, um certo ressentimento, né, a quem está na vida acadêmica, né? A gente está nesse processo aí de destruição, né? Enfim, nosso sistema educacional, eu acho que está meio em colapso. Então, eu percebi várias questões assim impeditivas um pouco para a minha pesquisa de campo, mas, né, então eu tenho que trabalhar com alguns teóricos assim para eu entender a dinâmica da memória, né, e assim até a questão de por que se fala uma coisa, né, por que se fala essa coisa, por exemplo, né. É mais ou menos isso, eu não quero me alongar mais. Obrigada, Irina. Eu espero ter sido suficiente, né, para vocês, para a gente dialogar um pouquinho agora. Obrigada, Irina. Muito obrigada, Lauana. Muito instigante a sua pesquisa, muitas questões. E eu estou sempre assim, cheia de questões, mas cumpro a função de mediadora, abrindo primeiro o debate, então, para os nossos colegas aí, o pessoal do grupo, os professores presentes. Então, quem quiser falar, é só levantar a mãozinha, abrir o microfone, fazer as questões para a Lauana.
A gente pode fazer um bloquinho, e ou alguém quiser começar já, já tem a Jadson, já levantou a mão. Enquanto o pessoal vai pensando, Jadson, é contigo. Boa tarde, Lauana. Boa tarde, demais colegas. Você utilizou a história oral, né, e as atas também, né, no mestrado, mas no doutorado você não está utilizando as atas, não é isso? Atas da igreja. Eu continuo assim, eu continuo nessa dinâmica, né? Eu aproveito, eu vou precisar aproveitar muito da minha dissertação, justamente por causa dessa questão da pandemia, sabe? E pelo fato de a história do protestantismo da região não ter muito registro, não ter documento, entendeu? Por exemplo, a ata da igreja de Unai, que é a igreja irmã, eu diria até que a igreja filha da igreja desse núcleo protestante, a ata extraviou. Eu não tenho acesso a essa ata, entendeu? Mas eu continuo usando tudo. Então, nesse caso, tem um silenciamento oficial, né, porque a ata seria o registro da igreja oficial, né? No caso, daquele primeiro personagem que você é o Manuel, né? E da Mãe Bela, no caso, esses personagens, né? Oficialmente, eles são quase inexistentes, é isso, oficialmente, nas atas da igreja? Não, eles aparecem ali na ata numa espécie de memorial de início do protestantismo na região. Eles aparecem. A questão principal para mim, e que me motivou o meu doutorado, é que há uma prevalência da figura do Manuel Moisés como pregador bíblico, e a questão da Mãe Bela fica ali a segundo plano. Então, eu trago a Mãe Bela agora para um espaço de protagonismo, né? Não só como mulher presbiteriana, mas como também dentro de um campo de atuação dessa dinâmica mais popular da fé e de uma mulher que se apresenta na memória viva da comunidade ainda, né? Afora da comunidade presbiteriana, porque o nome dela é reconhecido em toda a cidade ainda. E é uma das únicas mulheres que tem o nome reconhecido publicamente ali. Tá. A minha dúvida, a minha pergunta seria em relação a essa memória oficial, né, essa memória coletiva, em que ponto você percebe uma aproximação e um distanciamento, né, delas, e em relação à Mãe Bela, em relação a como ela era oficialmente na igreja, né? Se ela exercia atividades como era a relação dela interna na igreja, né? E principalmente, pelo que eu percebi, ela há uma migração religiosa, né? Do catolicismo para o protestantismo dela, né? Que impactos você consegue perceber na atividade dela de parteira nesse trânsito religioso do catolicismo para o protestantismo? Obrigado. Oi, Irina. A gente responde, eu acabei fazendo uma volta com o Jadson, mas você prefere fazer bloco? O Jadson, eu acho que o Jadson fez duas questões. A gente podia fazer mais uma, Pedro está na fila, e aí depois a gente abre outro bloco com o Wellington. Então, se você anotou as questões do Jadson? Sim, sim. Beleza. Então, professor Pedro, por favor. Vocês me escutam? Sim. Queria cumprimentar inicialmente Lauana pelas razões que eu vou apresentar já, entre outras coisas, obviamente. Queria dizer primeiro que eu te ouvi com muita dificuldade. Eu não sei se foi um problema só meu e eu não quis sim, atrapalhar a sua dinâmica. Então, pode ser que alguma coisa, enfim, que eu vá mencionar aqui, eu não tenha entendido direito, qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, eu quero cumprimentar você, Lauana, pelo inusitado do seu tema. E eu nem sei se é pergunta, Iriné, eu queria fazer umas considerações aqui. O inusitado, assim, você achou um tema, você criou um tema, ou o tema te achou, sei lá qual é a relação que se pode estabelecer,
E isso é uma coisa, não é toda hora que isso acontece, porque veja, o que você traz para nós é uma cena, é um processo que foge, que escapa de um monte de estereótipos relacionados a facetas do tempo. Então, por exemplo, você fala de um protestantismo no Brasil, numa região do Brasil, que não tem como base um catolicismo prévio, se eu entendi bem, né? Ou pelo menos não tem lá uma igreja católica, né? Você vai dizer que a chegada do católico é posterior. Isso é uma coisa quase inédita, né? Depois, você fala de um protestantismo rural, quando em geral a gente pensa nos ingressos do protestantismo a partir do século XIX no mundo urbano. Mas se a gente pensa também nas dificuldades que o protestantismo teve para se inserir no Brasil a partir do século XIX, a gente vai entender que muito desse protestantismo ele se enraiza no Brasil no mundo rural. O chamado, pelo saudoso professor Mendonça, que você cita na bibliografia, do protestantismo de missão, né? Boa parte desse protestantismo de missão é rural. Mas, mesmo assim, a gente trabalha com uma referência em que, basicamente, o protestantismo chega no momento que o Brasil começa de maneira muito inicial ainda, o processo de urbanização, né? Depois, você fala de um protestantismo que, além de ser, quer dizer, que não tem essa base católica, pelo menos mais explícita, um protestantismo que, ao contrário do que a gente pensa, ele tem base rural, um protestantismo popular. Isso também foge do estereótipo, né? Porque a gente pensa que esse protestantismo histórico é um protestantismo, tá bem, popular, mas ele supõe, por exemplo, alguma coisa que não apareceu quase na sua fala, que é o manejo da Bíblia, né, como uma referência central, né? E aí o uso da Bíblia, a educação, a escola dominical, todo esse processo mais formal, né, ao qual a gente associa a entrada do protestantismo. Não, você vai falar de um protestantismo rural associado a práticas curativas, né, ou práticas de saúde. Nada disso a gente associa de maneira direta ao protestantismo. Depois você reforçou, inclusive, no diálogo aí rápido que você fez com o Jadson, essa ideia de um protagonismo feminino que, de alguma maneira, se contrapõe ao protagonista masculino, que seria o pregador bíblico, né? Então, um protestantismo que tem menos a presença daquilo que a gente costuma associar a ele, né? E mais alguma coisa que a gente associaria ou com práticas xamânicas de matriz indígena, ou práticas de matriz africana. Não sei. Aí eu queria ouvir você, né? Essa região da qual você fala, eu não sei nada sobre ela. Se a gente tem uma presença, numa história de escravidão, portanto, de matrizes africanas ali presentes, ou matrizes indígenas, né, que são de alguma maneira... O que existia antes, né? O que é que constituía esse chão no qual este grupo, né, se enraiza, ou do qual esse grupo emerge com essas características tão peculiares, né? Você começou sua fala dizendo, as dinâmicas religiosas deste grupo manifestam uma familiaridade com o sagrado, familiaridade essa expressa na observação, na interpretação do tempo, da dinâmica da chuva. Ora, nada disso, repito, está associado ao protestantismo tal qual a gente costuma pensar, né?
Max Weber ajuda muito pouco, né, na hora de entender esse protestantismo, né? Enfim, as práticas comunitárias, né? Você chamou a atenção do leilão, do mutirão. Quer dizer, isso vai na contramão de mais uma ideia, mais um estereótipo que a gente associa ao protestantismo histórico, que é a ideia do individualismo, né? Enfim, eu achei fascinante esse tema, essa demarcação que você faz, essa delimitação, com todas essas facetas. Então, por isso, Irineia, não é tanto uma pergunta que eu tenho, é mais um conjunto de destaques. Agora, fica uma pergunta: o que é que havia? Qual era o cenário disso, né? Qual era o cenário em que aparece, e não aparece do nada, né? Caído do céu, mesmo que tenha vindo um avião ali, né? Ou o cavalo, ou o carro de boi, mas havia um chão ali, né? Uma história. O que, que havia para que daí emergisse uma configuração assim tão inusitada? Era isso que eu queria dizer e, mais uma vez, parabéns aí pela sua investigação. Muitíssimo obrigada, Pedro, pelas considerações ótimas. Lauana, então, fica à vontade aí para responder, dialogar com o Jadson e o Pedro. E o resto, pessoal, aí já vão levantando as mãozinhas, tá? Para fazer o bloco seguinte. Lauana, é contigo. Então, Microfone. E se você puder, não sei se dá para aumentar o volume do microfone. Deixa eu ver. Eu ouvi bem, talvez o seu... Tá, pode ser que seja um problema meu. Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Eu também não sei, que eu acho que não, eu ouvi, tô ouvindo todo mundo bem também, assim, não sei. Enfim. Vamos em frente, vamos em frente. Tá bom. Obrigada, né, pelos comentários, enfim. Eu acho muito interessante, assim, esse momento, né, que a apresentação, às vezes, assim, tem que ser um pouco adensada, rápida, né, para a gente conseguir falar diante do planejamento prévio, né, tudo o que a gente gostaria de falar. Mas eu agradeço muito, né, assim, todos os comentários, as reações. O Jadson, né, falou sobre essa questão da ata, assim. Eu lembro que na minha qualificação, o meu fone, eu tenho um comentário aqui, mas o meu fone tem microfone. Talvez eu possa tirar o meu fone. Não, Lauana, não tira não. Talvez só aproximar aqui o bocalzinho da boca. Mas melhorou? Melhorou agora? Isso, aí fica até mais nítido. Então, eu me lembro bem, porque na minha qualificação, na defesa da dissertação, foi a professora Sandra e a professora Litz, né, que estava na banca. Na minha qualificação, foi a professora Sandra e o professor Leonildo. E o professor Leonildo Silveira Campos, né, ele foi bem enfático comigo: cuidado com as atas, porque a ata é um documento institucional. Mas, nesse caso, a ata foi muito importante para mim. A dinâmica da história oral também, ela não é a entrevista em si, né, somente. Ela precisa de todo um respaldo ali, enfim, mesmo que seja de forma fragmentária, como foi o meu contexto de pesquisa. Mas a ata foi muito importante, assim, porque eu peguei alguns detalhes, né, alguns nomes, alguns nomes assim que eu fui verificar quem era. Por exemplo, surgiu um reverendo Midkiff, eu não sei se é essa a pronúncia, mas esse pastor foi um dos pastores, né? E aí você vai pesquisar o nome, por que desse nome, de onde veio esse nome. Ele foi um dos presbiterianos que ajudou a construção, a formação desse Instituto Cristão de Castro. Né? Então, assim, a partir de um nome, você vai avançando algumas questões, né? A ata também tem um relato que eu achei depois, por sorte, assim, isso é coisa de pesquisa, sabe? Eu acredito que isso é coisa de pesquisa. Eu achei um relato, 2 folhinhas de papel de caderno dessa com as linhas, assim, um caderno pequeno, caderno de escola mesmo, assim, um relato, 2 folhinhas desse papel de caderno escrito a lápis. Eles guardaram esse relato.
de uma das missionárias que participaram desses 2 centros aí de pregação presbiterianos, né? Eles conseguiram terras, eles construíram casas pastorais, e nessas casas pastorais funcionaram escolas. Hoje não tem nada não tem registro dessas casas pastorais. Uma virou plantação de soja, e a outra, na época da minha pesquisa, eu tinha que fazer pesquisa na roça. Meu contexto de pesquisa foi na roça, e ainda hoje é na roça. Eu fui fazer as entrevistas na roça, gente, é muito legal. Eu falo roça de forma bem afetiva, sabe? Porque eu gosto mesmo desse contexto assim, de fazenda, sítio e tal. Assim, pra vocês terem ideia, aquela chuvarada que estava em Minas, quando eu fui fazer o dia dia primeiro das entrevistas, assim, a gente foi numa fazenda, o carro atolou. A primeira lamaçal que apareceu, o carro atolou, para vocês terem ideia dessa coisa. Então, assim, era essa dinâmica mesmo de mundo rural, e a partir das atas, assim, eu fui desenhando a coisa, né? Porque você tem que ler e que seja a entrevista, que seja um documento escrito à mão, que seja um livro, você vai questionar o que está ali, né? Você vai, digamos assim, desenvolver um senso crítico para ir além, para por que isso está escrito, por que não está escrito, quem escreveu, né? E no caso desse registro aí que eu falei, dessas 2 folhinhas de papel a lápis, eu peguei em mãos assim esse relato, e esse relato foi parar na ata, assim, copia e cola, digamos, né? Só que assim a ata não mencionou que esse relato foi daquela missionária. Então, assim, eu ainda tive que trabalhar essa questão, assim, né? Livro de ata é importante, mas se a gente fazer essa questão, assim, é um registro institucional, né? Então, eu sempre parti dessa visão de análise, e ainda assim, né, fui alertada pelo professor Leonildo na minha qualificação do lado da dissertação. Olha, não confie, né, faça essa leitura crítica. Mas a ata, de fato, foi importante. Eu queria ter achado, por exemplo, a outra ata da outra igreja lá, porque esse movimento protestante ali que começou com Manuel Moisés, esse pregador itinerante, pobre, analfabeto, ele fundou esse movimento, fundou várias igrejas protestantes ali na região. E nem sempre é dado a autoria ao Manuel Moisés. E aí, assim, quando se vai falar dele, assim, tem toda uma ideação assim muito forte, né? Porque ele era um homem de Deus, assim, ele não sabia ler, mas ele decorou a Bíblia, né? A Bíblia, viu, professor Pedro, foi muito central também toda essa dinâmica assim das entrevistas, das pessoas falando sobre ele, porque eles os relatos eram né, assim, comumente era o seguinte: ele não sabia ler, mas ele falava para o filho, geralmente era o filho mais velho dele que já sabia ler, leia tal texto, não. E aí ele pregava em cima daquilo ali. E assim, não só a Bíblia, mas ele também sabia cantar os hinos, né, da igreja presbiteriana. Então, assim, era uma coisa bem interessante, assim, e tal. Eu até tentei, assim, entender, compreender mais essa dinâmica, e eu falo, assim, como é o contexto ali de um catolicismo de base muito popular e também rural, né? Assim, tem as dinâmicas ali das folias, né? Não sei se vocês conhecem, né? Assim, eu convivi muito com isso, assim. Então, assim, a Bíblia era cantada, né? E, assim, tinha o registro, assim, de que não podia errar uma letra, né? Assim, uma palavra. E aí, assim, eu também vou deduzindo que ele estava nesse contexto todo aí, de emaranhado de, digamos assim, influências, né? Ele teve... Eu não consegui saber como é que foi a conversão do Manuel Moisés, né? Como é que ele chegou ali daquele jeito. Por incrível que pareça, assim, eu achei uma pesquisa que estava falando dessa missão oeste do Brasil ali
ali na região do Noroeste, e a pesquisadora que fez essa pesquisa, assim, uma coisa assim, depois eu achei assim, surpreendente. Ela estava em Unai e ela morava assim uma esquina abaixo, uma rua abaixo da casa da minha avó. E aí eu fui até ela, eu entrei em contato com ela, vi alguma coisa dela escrita e tal. Aí entrei em contato com ela, ela me passou o texto, porque aí eu não tinha, né? Ela tinha que me passar o texto já. E aí eu descobri um pouquinho mais, né, que eles já vinham de um contato com o protestantismo naquela região lá de Presidente Olegário também, de zona rural, da Missão Oeste do Brasil. Ele conhecia alguns pastores assim. Eu fiquei até com a sensação de que ele conhecia, por exemplo, o reverendo Stephen Sloop, né, que foi o principal pastor americano que passou ali, que ficou mais tempo, tudo. Ele já conhecia o reverendo Stephen Sloop lá de Presidente Olegário, né? E aí ele vem passando por ali, Paracatu, Unai e tal, vai para aquela região ali para trabalhar como meeiro. Mas assim, é bem interessante, né? Assim, e aí, sobre a questão dessa transição de fé da mãe dela, Jadson, é uma coisa interessante, né? Porque aí eu adentro as dinâmicas da história oral como metodologia de pesquisa, enfim. Assim, a comunidade protestante, assim, eu fiz essa pesquisa, né, 2010, 2012. Eles entendem, assim, eu acho que eles entenderam muito bem a dinâmica da pesquisa, por que eu estava fazendo a pesquisa. E assim, e como comunidade, eles têm uma maneira de elaborar a memória deles, né? Eles têm uma maneira de manejar essa memória, né? E por mais que eu quisesse saber disso, eu não conseguia, entendeu? Porque assim, as entrevistas, cada um vai dando a tônica, né, da sua fala, das reminiscências, né, que vem ali no momento da entrevista. A gente sabe, por exemplo, a história oral, assim, as entrevistas, ela é sugestionada, né? A gente está ali como parte também, é uma coautoria, né? Entre entrevistado, entrevistada e a pessoa que está fazendo a entrevista. Então, a gente tem esse processo, obviamente tem essa questão assim, eu estava aprendendo a fazer pesquisa em história oral, mas assim, eles manejam bem assim a questão da memória entre eles, né? E agora, nesse contexto, como eu falei, assim, de um Brasil totalmente diferente, eu senti diferença de novo, né? Assim, eu não tive a mesma abertura que eu tive quando da minha pesquisa de mestrado. Uma coisa assim, complicado, né? Mas assim, eu percebi assim, de certa forma, um pouco de resistência, sabe? E eu estou falando de uma mulher como protagonista, né? Então tem essa questão, eu acho que eu tenho que, de certa forma, trabalhar isso no meu texto, né? Como é que como é que a coisa chega até mim, né? E aí, a partir dos meus teóricos da história oral, eu vou ter que também, de certa forma, trabalhar, assim, algumas ausências, né? Porque a memória, ela é me passada, assim, o registro é feito, assim, por mais que a gente tente, né, elencar algumas coisas, eu não vou conseguir, assim, eles, digamos assim, eles estão sempre escolhendo o que vão falar, entendeu? Mais ou menos assim. Mas eu tive pouco contato com essa questão dela antes, né? Mas assim, em forma negativa. Por exemplo, ela tinha as orações dela na hora do parto, na hora dos atendimentos, inclusive agora, né, que eu foquei mais nas entrevistas, eu foquei mais nela, na dinâmica de atendimento dela, as mulheres, né, nesse contexto de parto, tal. Ela, antes de qualquer atendimento, ela fazia uma oração e ela balbuciava as orações. E aí eu tive um registro assim que me chamou muita atenção, assim. Não, que quando ela ia fazer um atendimento, ela pedia para tirar, se a mulher tivesse patuá, ela pedia para tirar todos os patuás. Né? Eu tive esse registro assim bem claro, em sentido assim negativo. Aí eu tenho que trabalhar, assim, porque também pode ser a questão assim da internalização da mentalidade protestante, entendeu? E aí eu estou prosseguindo assim, com algumas lacunas, algumas limitações, né? Entendendo que toda pesquisa tem as suas limitações de fato, não tem jeito.
eu respondi, e aí o professor também, Pedro, essa questão, né, do protestantismo rural, das práticas curativas, esse contexto, né, anterior ao contexto que eu destaco na pesquisa. Assim, eu posso falar algumas coisas, assim, né? Eu falei um pouquinho, que eu nasci naquela região, eu sou daquela região, e eu tive essa experiência de sair de lá e, você vê, né? Eu não falei para vocês, mas Cabeceira Grande hoje tem, acho que aproximadamente 6.500 habitantes. Aí eu vou explicar para vocês o que é isso. A gente tem a sede do município, tem um distrito, esse distrito é maior do que a sede do município, que é o município de Cabeceira Grande. E não, acho que tem mais, tem 2 ou 3 distritos, eu não estou bem ao certo. Mas tem uma localidade ali perto, chama Palmital, que é até assim, antes entre Brasília, o Distrito Federal e Cabeceira Grande. Essa localidade tem mais gente do que a sede do município, pra vocês terem ideia. E, além disso, a gente tem a população da zona rural. Então, para vocês entenderem, né, essa localidade, né, que é onde eu pesquiso, são 6.000, sei lá, vamos arredondar, 6.000, da última vez que eu vi no censo, do IBGE, do censo, né, do último censo, a gente não tem censo ainda, né, o último censo de 2010 não era esse número, mas tem outro número do IBGE, que eles já soltaram do IBGE, 6.000, arredondando aí, 6.500 habitantes. Né? Então, disso tudo aí que eu falei, da sede, os distritos, ainda tem a zona rural. E assim, aí eu estou falando um pouquinho dessa minha experiência de vir para a cidade grande e tal, eu me lembro das primeiras vezes que eu vim aqui no centro de São Paulo, e eu vi, por exemplo, o edifício Copan. O edifício Copan, para vocês terem ideia, tem 5.000 pessoas morando no edifício. Né, assim, todas as famílias, tal, pai, mãe, criança, enfim, tem assim, eu acho que já chegou a ter mais de 5.000 pessoas. Né, só para terem a ideia, assim, talvez, né, eu estou falando de forma até pessoal, do impacto que eu tive de sair de uma cidade pequena como essa e vir morar numa das maiores cidades do mundo, né, maior cidade do Brasil. E aí eu frequentava as igrejas presbiterianas aqui e via muita coisa assim. O professor Pedro falou assim, que eu peguei um tema, o tema me pegou, né? Eu via muitas coisas diferentes, assim, discussões diferentes. Aí eu me lembro, assim, de ir lá, né, nesse período que eu já estava morando aqui, eu me lembro de chegar lá em Minas e aí eles estavam discutindo questões assim. Pastor, aí eles falam na escola dominical, pastor, eu me lembro exatamente disso. Pastor, eu peguei um empréstimo para plantar na minha terra. Aí como é que eu faço? Eu tiro o dízimo do empréstimo ou eu pego o dinheiro, vou lá, aplico na plantação, semente e tal, maquinário para plantar, enfim, colheita. Quando eu produzir o grão, eu vou lá, vendo o grão e dou o dízimo do grão que eu vender depois da plantação. Né? E aqui, eu lembro disso também, outra coisa que eu achava interessante. Uma das primeiras igrejas que eu frequentei, quando eu vim para cá, foi a primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba. E aí eu me lembro de uma vez, aí aquela coisa assim do formalismo, né, protestante, assim, até um legalismo, assim. Tinha um senhor assim, bem, uma idade assim, bem avançada. E aqui em São Paulo faz muito frio, não sei se todo mundo conhece, mas quando dá frio, frio é de arrebentar. E aí eles estavam discutindo uma questão assim, que eu falei, gente, eu não consigo entender, né? Porque esse senhor, ele era careca. E aí eles estavam discutindo, a questão foi para o conselho da igreja. Se esse senhor de idade, acho que ele tinha mais de 90 anos, se ele podia usar boina ou não na hora do culto. Né? Então, assim, aí eu já estava fazendo teologia, tudo, eu comecei a perceber essas diferenciações, né? E aí, quando eu decidi o que eu ia fazer, se eu ia ou não continuar estudando, eu fui para metodista e, de fato, o meu projeto ali inicial, para o mestrado, foi protestantismo e cultura caipira, porque até então eu não tinha assim, né, construído
projeto de fato, né? O projeto vai aparecer lá na qualificação mesmo, né? Mas aquele projeto inicial ali, o tema era protestantismo e cultura caipira, porque eu percebia essas diferenciações, né? Por que que tem e tal, de onde vem isso, qual a origem e tal, enfim. E aí, a gente vai avançando, a questão das leituras, né? Eu até hoje, outro dia eu estava lendo um texto, que é o texto introdutório do livro do professor Antônio Gouveia Mendonça, né? Quando o Celeste Porvir saiu pela EDUSP, quem faz o prefácio é o José de Souza Martins. E é muito interessante o que ele escreve ali naquele prefácio. Eu até li de novo, assim, aquela coisa que você lê um período, depois você lê de novo e você vê, poxa, tá, um monte de coisa aqui, eu agora acho que só agora a luz acendeu, né? Aí ele fala desses movimentos, né, de um ideário protestante já assim, né, circulando, e ele até liga alguma coisa com as revoltas de Canudo e tal. Mas é muito interessante, assim, e ali ele até cita assim, nossa, o protestantismo, por causa do livro do Antônio Gouveia, ele fala, não, o protestantismo nasceu no meio caipira, né? E onde é que essa coisa está aparecendo? Como é que isso vai aparecendo, né, nas pesquisas, nas publicações, enfim. Então foi por esse caminho aí que eu fui seguindo um pouco por essa dinâmica mesmo, essa vivência meio particular, nessa dinâmica de mudar, né, de cidade, uma cidade tão pequenininha, de morar numa cidade tão grande. Eu acho que é isso, não sei. Não quero alongar. Obrigada, Ana. Estamos aqui na fila, tem o Wellington, que caiu, mas voltou. Então, professor Wellington, depois eu estou inscrita, pessoal. Então, vocês que estão aí esperando ainda para se inscrever, aproveitem para a gente fazer uma última rodada. Não percam a oportunidade. Senão vão ter que esperar aí a tese da Lauana ficar pronta. Boa tarde a todos e todas novamente. Minha internet oscilou 2 vezes aqui, eu perdi o finalzinho da fala da Lauana agora, mas espero que não oscile mais, espero que ela segure. Inicialmente, eu quero parabenizar a Lauana pela pesquisa. De fato, uma aula, né? Como o professor Pedro colocou os diversos elementos mencionados, então, muita coisa de fato nova. Desconheço totalmente sobre o que você caracterizou, conceituou como protestantismo rural, então, para mim é totalmente novo. Mas 2 coisas, a partir da minha pesquisa, ou do que eu estudo, me chamou a atenção, que você mencionou. O mutirão, que você destaca muitas vezes, e que, para mim, eu tenho um interesse particular nisso, e o processo de alfabetização que você mencionou rapidamente, mas me chamou a atenção também. Então, sobre o mutirão, se possível, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como funcionaria nessa conformação da expressão de coletividade, né? Ou da comunidade, se contribui para a conformação de uma identidade coletiva ali, naquele grupo religioso, e não só enquanto grupo religioso, mas também enquanto uma cultura popular, tradicional, enfim. Ou seja, você também menciona os leilões, né, como uma espécie de rede de solidariedade, e esses mutirões também funcionavam como uma espécie de rede de solidariedade, porque você menciona a creche, né, que posteriormente hoje se tornou um centro municipal educacional. Então, como funciona essa questão? Além da identidade coletiva, funcionava também como uma espécie de rede de solidariedade, os mutirões. E para finalizar ainda a questão do mutirão, essa questão do voluntarismo versus organização da liderança. Porque é mais fácil, talvez, você mobilizar, penso eu, é uma hipótese, mobilizar um grupo para construir uma creche, mas para mobilizar para construir uma pista de pouso, como você mencionou. Então, como se dá essa mobilização? Que provavelmente, nesse caso, foi a mobilização que veio de cima para baixo, creio eu. Então, se você teria algo para explicar, esclarecer um pouquinho mais sobre isso. A questão que você menciona é o processo de alfabetização, como eu havia falado,
E a preocupação com os votos dos fiéis, eu acho, essa questão, era alfabetizar para que eles pudessem votar. Então, isso está ligado a uma certa questão de ocupar um espaço social ali, naquela região, com aquele grupo, teria um link com conquista de direitos, ou seria mais apenas ocupar espaço social? Se bem que eu acredito que está relacionado, mas eu não sei. Gostaria que você pudesse esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Então, seriam esses dois pontos. E obrigado mais uma vez. Obrigada, Wellington. Eu vou aproveitar também, Lauana, fazer minhas questões, tá? Para a gente poder ir encaminhando. E, enfim, eu acho que quando a gente se encontrou a primeira vez, eu não pude, assim, expressei muito rapidamente, assim, também o meu entusiasmo com a sua pesquisa. Aí, da mesma forma que o Pedro fez algumas considerações, ao mesmo tempo que eu queria fazer algumas considerações, mas eu vou tentar encaminhar mais rápido. Mas, assim, muito, realmente, eu acho que isso que torna a pesquisa, essa originalidade, e para nós aqui, eu fiquei muito pensando esse aspecto dessa interiorização, e como na sua fala a gente percebe como a questão geográfica, como a questão da localidade, como a questão de uma experiência, que essa experiência rural, eu também sou de cidade pequena no interior de Minas, ali do Triângulo Mineiro, então para mim é muito familiar um pouco esse ritmo cultural, essa coisa dessa auto-organização em torno de uma sociabilidade que tem a ver com a religião. Então, os atos sociais, os atos de fé, eles estão imbricados de uma maneira bastante íntima, né? Mas é claro que a novidade toda está nessa elaboração a partir do protestantismo, né? E eu imagino, e quando você terminar sua tese, a gente vai poder ler e ver talvez com mais detalhes, ou talvez é uma pesquisa ainda que você vai continuar ela ainda por muitos anos, porque esses elementos de base que você traz das mulheres, as orações, os remédios, os banhos, né, essas infusões, a gente sabe que isso tem uma culturalidade anterior, né, de base indígena, africana e europeia também, né. Então é um negócio assim que tem uma antiguidade, a gente pode colocar em termos de Brasil, que é um espaço, talvez, que sempre foi o espaço da mulher, né? Esse espaço do cuidado e tal. E aí, das questões todas que eu anotei, eu vou fazer duas só, que é para também não segurar muito mais aqui a nossa discussão, né? Seguindo na linha do que o Wellington perguntou, é a questão da articulação política dessa comunidade. Quer dizer, ali, como está numa região muito perto de Brasília, o período da construção de Brasília deve ter impactado ali na circulação, né, bastante forte aí do pessoal. E eu imagino que haja uma cultura política um pouco mais conservadora, com tendência conservadora. E agora você mencionou já 3 vezes a questão do bolsonarismo como um elemento que te causou problemas, inclusive hoje, né, na pesquisa. E essa é sempre uma questão no Brasil hoje, né, essa articulação entre as igrejas evangélicas ou protestantes, esse conservadorismo, inclusive, da extrema-direita. Mas, assim, só localizando Mãe Bela, na articulação política dela, se ela se posicionava, a comunidade via ela como uma liderança, ela era uma liderança protagonista, mas como que era essa relação dela com alguma articulação política ali do município. E a última questão é a questão do aborto, porque você está trabalhando com o feminismo decolonial e todos os temas importantíssimos, e como que as mulheres ali, Mãe Bela ali, lidava com esse tema do aborto, ou isso não aparecia, ou aparece nas falas ali, né? No cuidado que você menciona, né? Ou isso não é uma questão, não era uma questão, não aparecia, mas se isso aparecia. Então, essa é a questão que eu tenho, as duas questões que eu tenho. Falei super rápido aí para poder a gente aproveitar o restinho do tempo. Então, pessoal, última chamada. O pessoal está caladinho aí. Lauana, é contigo, então. Eu acho que eu esqueci de falar um pouquinho aí para o professor Pedro, né? Qual era o contexto anterior daquela região ali e tal, antes do protestantismo.
Aí eu vou falar rapidamente, assim, porque até para já seguir para as outras questões, né? Nesse registro que eu falei, dessa newsletter do reverendo Estevão Sloop, que eu achei lá no Arquivo Histórico Presbiteriano, ele começa, né? Na Fazenda Bolívia. Aí está escrito em inglês, né? Mas a Fazenda Bolívia era uma sesmaria. Ela foi uma dessas sesmarias assim tardias, né? Que surgiram no Brasil, enfim. Eu tentei achar alguma coisa sobre essa sesmaria, mas assim eu não achei. Eu inclusive entrei em contato com o pessoal do Arquivo Nacional. É uma maneira muito interessante de fazer pesquisa. Que se você tem um tema central, pontual, algumas datas, né? Assim, eu pesquisei sobre Sesmaria, Fazenda Bolívia, desculpa, com o pessoal do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Eles não tinham nada. Aí eles só me passaram algumas informações de um dicionário histórico-geográfico lá, que eu acho que eu já tinha achado, enfim. Mas, assim, eu sei que ali era terra ocupada por indígenas também, né? Eu discuto rapidamente isso, assim, mas de maneira, assim, dizendo também, olha, eu não achei pesquisa, porque, de fato, da região, de quem mora ali, ninguém nunca tinha feito pesquisa. Aí, de Unai, você já consegue achar mais coisas, tal. Mas, assim, eu particularmente, eu achei, assim, escritos, assim, quase agiográficos, sabe, assim, da valorização do povo, da gente, dos fundadores da região, enfim. Aí, assim, isso foi me desanimando um pouco, porque essa história, né, mais antiga e tal, sobre os indígenas, eu achei, assim, sabe? Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante, que é dessa dinâmica de povoamento do Brasil, é que vieram os vaqueiros, né, do Nordeste, a criação de gado e tal, porque de início a gente fala que foi do litoral para o interior, mas no caso ali daquela região não, vieram os vaqueiros, as suas famílias, o gado, né, do Nordeste para a região através do Rio São Francisco. E aí, assim, a questão indígena, eu senti muito, assim, de não poder trabalhar muito, né, pela falta de registro, de pesquisa, né, assim, que desse, localizasse a minha região que eu estava pesquisando, né, e assim também pela questão do tempo, né, de 2 anos de mestrado, enfim, aquela coisa de estudar as duas disciplinas, enfim, e aí eu até falo dessa questão indígena, falo, olha, mas a gente sabe como é a nossa história e tal, eles são, né, esse processo de invisibilização, ocultação, enfim. Mas eu sei que aquela região era uma sesmaria que se chamava Bolívia, tanto que todas as fazendas da região são fazendas que se fragmentaram, né? Tem, assim, a Mãe Bela, por exemplo, ela nascia, ela a família da Mãe Bela, ela está numa região de fazenda, chama Fazenda Baixão. Aí são várias famílias, né, que moram em pedaços de terra ali, mas Fazenda Baixão, Bolívia. Ainda tem essa nomenclatura, né, por causa da sesmaria. E aí eu visitei a sede dessa fazenda, assim, foi interessante, tem até para mim descobrir a região que eu... Aí eu visitei a sede, entrei na casa, a casa dessa fazenda, que era a sede, né, da fazenda. Nessa fazenda tem uma capela mortuária, eu tirei foto, inclusive, eu tenho até um registro, né, fotográfico interessante, assim. Eu tenho foto dessa capela também, dessa capela mortuária, né, porque a capela mortuária era, assim, se via ali para nessa questão mesmo de morte, e o cemitério das pessoas escravizadas nessa fazenda que estão ali em volta da capela. Então, hoje esse local ele é resguardado, né, pelo IFAM, o município tem uma verba lá, e tem ainda o tronco, né, onde as pessoas escravizadas eram presas ali, enfim, meio trágico, assim, né. Mas, por exemplo, quando eu estudei ali, eu não sabia daquilo. Essa Fazenda Bolívia
eles passaram a fazer plantação de cana, tinha uma usina de beneficiamento, produção de açúcar e tinha muito boia fria, né? Então eu peguei essa fase aí, assim, eu conheci a Fazenda Bolívia dessa forma. E aí, passando para as outras perguntas, tem a questão do mutirão, né? Eu acho muito interessante essa dinâmica do mutirão, assim, né? Eu aprendi a pensar a questão do mutirão, por exemplo, lendo Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido, né? E aí tem um trechinho do livro dele que fala sobre essa dinâmica do trabalho, e aí ele discute, assim, a questão do mutirão como uma das formas de sociabilidade mais importante e como forma, assim, também de expressão religiosa também central, né? Do bairro rural, porque daí ele trabalha essa questão da, da conformação do núcleo caipira, ser formado pelo bairro rural, enfim, toda aquela discussão ali que ele apresenta. Mas é muito interessante, sim, né? E eu fiz questão de destacar, porque tem essa questão do elemento da fé, né? A creche, a creche foi construída também por essas mulheres, né? Em forma de mutirão. A igreja, o primeiro templo da igreja também foi construído em forma de mutirão, e agora eles estão construindo também o novo templo, né, maior e tal, em forma de mutirão também. Então eu faço questão de destacar porque tem o elemento da fé aí, é muito interessante, né? É uma forma de sociabilidade, eu acho que de eixo, né, comunitário, muito interessante, assim, você vê atrelado ao protestantismo, é muito interessante, assim, acho que se torna muito mais interessante. Agora, a questão da alfabetização, eu acho que é dentro dessa dinâmica mesmo de internalização da mentalidade protestante, né? Porque tinha a alfabetização das crianças, a alfabetização dos adultos. Essa alfabetização, assim, tinha lugares, né, para acontecer, porque teve esse núcleo protestante inicial e depois o apoio da missão, né, dessa missão oeste do Brasil. E aí teve doação de terra, eles construíram casas, né nesses dois pontos de pregação, né, porque não eram templos ainda, eram locais, tinha uma casa, tinha escola, eram realizados cultos ali, mas a dinâmica dos cultos não tinha um único local, eram em vários lugares, né? E assim, nos relatos das entrevistas, assim, se juntava muita gente para os cultos. E até tem um relato interessante de uma senhora, que eu gravei a entrevista, a Guiomar, ela fala, olha, o culto era o local de arrumar namorada, namorado, o local de mostrar o arreio novo do cavalo, de mostrar o cavalo, né, de arrumar emprego, toda essa dinâmica aí, como, né, centralidade assim dessa sociabilidade, né, de origem, sei lá, popular mesmo, né, de expressão popular do protestantismo. Então, essa senhora, ela fala, o culto era uma festa, né? E o culto acontecia em vários lugares, assim, não é porque tinha lá os dois pontos de pregação que era só ali, eram em várias regiões, né? E aí essas casas também que serviam de escola, né? Porque antes, assim, tem na ata mesmo, tem registro assim, de que até um curral servia, um curral com cobertura, servia como escola, e aí, assim, a criança levava a marmitinha, comida, e fazia lá um fogãozinho e esquentava a comida na hora do almoço, né? Então, tem essa questão, assim. Mas esse processo, né, de se dar a alfabetização, de instruir as pessoas, eu entendo assim que é isso mesmo, assim, essa internalização da cultura protestante, né, enfim, de melhorar ali o espaço das pessoas, tudo. E na ata dá esse destaque que era para as pessoas votarem, né? Aí, assim, eu, de fato, não aprofundei muito essa questão. Mas, assim, no geral, o núcleo protestante ali, até hoje, eles têm bastante importância, assim, inclusive política, educacional, a escola lá, tipo, tinha o ensino fundamental, foi pro ensino médio, porque os protestantes se reuniram para trazer esse grau também para a escola que já existia, né? Tem toda essa questão aí também. E aí um detalhe, assim, eu queria ter falado até, a foto do Manuel Moisés, ele aparece ali de terno, né? Mas aquilo não era o normal dele, aquela foto foi a única foto que eu consegui dele com os familiares, com os filhos dele, e aquilo lá, que era aquelas fotos, né, de documento que a pessoa ia lá e tinha
tinha lá o terno, né? A pessoa vestia, e aquilo foi a dispensa do registro eleitoral dele, porque ele era analfabeto. Assim, coisa bem triste, né? Porque isso só foi possibilitado na Constituição, né? Porque daí essa nova Constituição liberou o voto para a pessoa analfabeta, porque até então não podia. Né? Então, eu acho que é isso, né? Não sei se ficou mais alguma coisa, né? Se eu consegui detalhar bem. Aí a pergunta da Irineia, né? Essa dimensão política da mãe dela e a questão do aborto. A questão política, sim, eu assim, particularmente, eu acho que houve uma resistência, assim, de se falar dela como líder religiosa também, porque destacaram ela, há um destaque muito forte para essa dimensão dela como parteira, né? E assim, nessas entrevistas que eu fiz agora, ficou bem assim claro para mim que ela tinha outras atuações assim. Ela era conselheira da comunidade protestante. Eu consegui perceber essa outra dimensão de atuação dela também. A casa dela, essa casa existe, está lá até hoje assim. Era cheia de gente. Eu falei que o catolicismo na região ele era muito esporádico, né? Esparso, assim, o padre vinha de vez em quando e a capela católica só foi construída depois que o núcleo protestante já estava constituído. Aí, na dinâmica de realização das entrevistas, você se dá conta de algumas expressões assim que às vezes você nem presta atenção. E aí, assim, apareceu o tal do pouso de padre, que era o local onde o padre vinha e ficava. Né? E aí, com a Mãe Bela, foi a mesma coisa. Por quê? Porque a casa dela era referência. Aí a casa dela era pouso, né, dos missionários que vinham de Unai, os que vinham de Formosa, de Paracatu. Era a casa dela, era assim, o ponto central ali, né, o elemento central ali de acolhimento para essas pessoas. Né? E aí, outra coisa, ela era guia desse pessoal. Como ela era parteira, ela conhecia assim, né? Fulano mora em tal local, fulano, tal família mora em tal local. Ela se via como guia de levar, assim, diz que ela montava no cavalo. Aí tem esse registro mesmo nas entrevistas. Ela montava no cavalo, aí sempre com o filho a tiracolo, porque ela não podia andar sozinha, né? Assim, essa mentalidade mesmo, assim, imagina uma mulher andando com um homem lá. Aí ela sempre. O registro foi esse, assim, a imagem dela montada no cavalo, com o filho a tiracolo, e o Manuel, que andava com ela, né, de lado, assim, com ela, né, nesses caminhos. E aí, assim, tem o destaque da roupa dele, que era roupa feita à mão, às vezes descalço, a maioria das vezes descalço ou com um chinelo, que eles chamavam de precato aqui. A pessoa pega o couro e faz costura ali na mão. Mas ela tem, sim, essa atuação política, né? Aí, fora esse destaque que foi dado quando da presença do Manuel Moisés, posterior à ida dele, né, que ele vai embora, tem essa dimensão assim dela continuar sendo, né, o elo de ligação. E ela também, assim, com todo aquele esforço dela da parteiragem, né, o pessoal fala que ela não cobrava, mas assim também não significa que ela não recebesse nada, porque ela recebia dependendo da família, né, que ela atendia, um porco, uma galinha, uma vaca, esse tipo de coisa, assim, aí dependia das posses da família que ela atendia, né, mas assim, diz que nunca, ela não ganhava nada, mas ela nunca cobrava. E aí ela também costurava, né, e aí com todo esse empenho dela, tal, ela comprou o lote e doou para a igreja, que é o local onde foi construído o templo, né. E aí, assim, eu acredito que ela tem uma importância muito grande nesse sentido, embora talvez não apareça, né, não vá ser falado, porque, assim, se a gente pensar que a gente vive uma sociedade, né, machista, misógina, enfim, que aí é a leitura que eu faço dentro do feminismo decolonial, a mulher não vai aparecer mesmo. Quem aparece no topo dessa estrutura é o homem, o pregador bíblico, enfim, né?
É por aí. Aí, assim, a questão do aborto, eu até lembro de algumas pesquisas assim que eu já ouvi, né? Eu desconfio que a coisa está presente, ela não é verbalizada. Mas, assim, por exemplo, no registro que eu fiz na minha dissertação, eu fiz uma lista assim, de uma farmacinha de plantas, de remédios que a mãe Bela fazia. Aí tem, assim, a erva, a maneira de fazer, para que serve e tal. Aí, assim, tem uns remédios assim que faz descer a menstruação. É um tema conflituoso, assim, vai ser falado? Talvez não, mas não vai ser falado assim de forma pontual, e não pode não ser falado com essa expressão, né? Assim, isso daí eu acho que aparece assim, não aparece de forma pontual, até porque eu também trabalho com a realização das entrevistas, eu trabalho com essa dinâmica de internalização da mentalidade protestante, né? A memória não é necessariamente a memória do passado, é a memória do presente de quem está vendo a história no passado, assim, do que se passou, dos acontecimentos, né, que ficaram lá no passado, enfim. E é isso, eu acho que é por aí, mas de fato a atuação dela é muito importante, eu acho muito interessante, assim. Fabuloso. Nossa, muitíssimo obrigada, Lauana. Você precisa terminar essa tese, menina, botar isso aí na roda para a gente. E eu acho que é interessante, eu sei que tem muita gente aqui caladinho, pensando, né? Principalmente as pesquisadoras que estão trabalhando com mulheres. Eu acho que esse tema do protagonismo feminino precisa ser destacado, e a gente precisa pensar realmente essas outras dinâmicas de elaboração. O seu trabalho é fantástico para ajudar a gente a pensar fora da caixinha. Então, parabéns, Lauana. A gente agradece muitíssimo mesmo a sua presença aqui no LIER. Palmas mesmo, muito obrigada. E assim, já fica convidada para voltar em outras ocasiões, sempre que desejar, e acompanhar também aqui os nossos debates, se quiser, fica à vontade, a casa é sua. Assim, pelo andar do horário, né, a gente precisa encerrar a reunião, mas então eu vou passar, o pessoal está dando os cumprimentos, eu vou passar para a Lauana fazer as considerações finais dela, agradecendo novamente. E eu peço depois que o pessoal fique aí um pouquinho ainda, a gente vai parar depois da gravação, mas a gente precisa conversar ainda um pouquinho. Então, Lauana, muito obrigada, fica à vontade de fazer suas considerações. Quero agradecer, né, pelo espaço de partilha, assim, de elaboração, né, de pensar a minha própria pesquisa, assim, de falar sobre ela, acho que é uma tarefa importante também. Às vezes fica muita caraminhola na nossa cabeça, né? E não só escrever é importante, eu estou no processo de escrita, mas também falar é importante, né? Assim, e ter esse retorno dos relatos, assim, dos comentários, das perguntas, assim, é sempre muito produtivo, né? Enfim, eu agradeço, eu acho que foi uma experiência bacana para mim. Agradeço o convite mais uma vez, professora Eminéia. Agradeço também o tempo aí que todo mundo passou aqui me ouvindo. Obrigada. Muito obrigada, querida. Agradecemos demais mesmo, viu? Então, pessoal, a gente vai encerrar a nossa discussão. Eu vou encerrar agora a gravação, mas peço, por favor, quem puder, aguarde um pouquinho aí antes de sair, certo? Um momentinho.